Graça e paz. Amém? Para mim é sempre um prazer atender o convite do pastor Neto, né? É pastor, é professor, é um amigo meu. Deixa eu ver aqui. Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Deuteronômio. Livro de Deuteronômio, no capítulo 1. Diz assim: Estas são as palavras transmitidas por Moisés a todo o povo de Israel no deserto, a leste do outro lado do Jordão, na planície defronte do Mar Vermelho, entre Padã, ou entre Parã e Tofel, Labã, Azerote e Dizarrav. Em 11 dias de marcha, pelo caminho dos montes de Seir, é possível ir até Horebe, a Cades Barneia. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara a respeito deles. Esse fato ocorreu logo depois que Moisés derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e Og, rei de Bazã, que vivia em Asterote, quando os israelitas estavam no outro lado do Jordão, a leste, nas terras de Moabe. Moisés começou a explicar ao povo a lei, dizendo, verso 6, assim falou-nos o Senhor nosso Deus em Horebe, já permanecestes tempo suficiente neste lugar. Deixa eu ler os restantes aqui. Levantai o vosso acampamento e retomai a vossa caminhada em direção à região serrana dos amorreus. Ide a todos os povos vizinhos no vale do Jordão, em Arabá, pela faixa da terra de relevo variável, entre a planície costeira e as montanhas, e Cefalá, no Neguebe, e ao longo da faixa litorânea do mar Mediterrâneo, à terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio, o Eufrates. Eis, portanto, a terra que eu vos dei. Entrai para possuir a terra que o Senhor, sob juramento, prometera dar a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, e depois deles a sua descendência. Amém. E Deus abençoe os nossos corações para receber a sua palavra. Meus queridos, esse texto de Deuteronômio é um texto muito... Ou melhor, o livro de Deuteronômio em si é um livro que, que foi muito mal entendido ao longo das épocas, por muitos entenderem que o livro de Deuteronômio ele é uma repetição da lei. Uma repetição da lei. Mas quando eu vou para a primeira carta, Epístola de Timóteo, capítulo 3, verso 16, eu vejo que há um grande equívoco nessa afirmação, porque a Bíblia diz que toda escritura inspirada por Deus, ela é proveitosa para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Essa é a essência da palavra de Deus. Portanto, não existe nada na palavra de Deus que seja repetitivo. Tudo é novo. Porque Deus faz novas todas as coisas. E a palavra do Senhor, ela se renova a cada momento.
Então não existe nada de repetitivo no livro de Deuteronômio. Inclusive, na tradução da Vulgata, é feita uma tradução errada. Porque eles traduzem para o grego e o significado da palavra Deuteronômio nessa tradução significa segundo a lei, ou repetição da lei. Repetição da lei. Mas na melhor tradução bíblica, o primeiro versículo do primeiro capítulo, ele já diz o que significa a palavra Deuteronômio. E está escrito aqui, ó. Estas são as palavras. O nome Deuteronômio significa estas são as palavras. E na palavra de Deus não existe nada de comum ou repetitivo. Embora seja simples, não é comum. A palavra de Deus, ela é solene, ela é sublime. Aí, como o apóstolo Paulo diz, ela é penetrante mais do que qualquer espada de dois fios. E essa mesma palavra que foi escrita aqui, foi dada há mais de 3.000 anos, ainda hoje, ela é apta para discernir os pensamentos do coração. Essa mesma palavra. Mas eu estou falando a palavra de Deus. Não é a palavra humana. Porque o que nós temos visto por aí afora são muitos pretensos pregadores cristãos que, ao invés de ir até o povo com a palavra de Deus, eles vão através de sabedoria humana. Através de uma narrativa aparentemente lógica e elaborada, mas que no final dela não traz a essência da palavra de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: olha, eu não vim até vós com palavras de sabedoria humana, a fim de vos persuadir a respeito daquilo que eu acredito. Mas eu vim na autoridade, no poder do Espírito, para falar-vos aquilo que o Senhor me tem comunicado. E o texto de Deuteronômio aqui, no verso 3 precisamente, diz: no 40º ano do primeiro dia, do 11º mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Moisés não falou nada, Moisés não comunicou nada ao povo que não fosse uma expressão da vontade de Deus. Eu li, não é bem o nosso assunto, mas eu li um texto essa semana, um pastor famoso aí, que ele abriu o texto assim, me permita esse parêntese. Dando a ênfase da liderança do homem sobre a mulher. Ou seja, o homem que não lidera a mulher coloca ela numa situação complicada, né? Digamos assim. E aí ele expõe as bases, algumas bases para a liderança masculina. Afinal de contas, o homem é a cabeça da raça, a cabeça da criação, né? Então ele expõe as bases que são corretas, são bíblicas, são ok. Mas quando ele termina de expor essas bases que são bíblicas, ele aí já parte para uma questão totalmente tosca, porque ele diz no seu texto de que quando uma mulher ela não é liderada, né, por um homem, ela está suscetível
Porque o que é que ele coloca? Que a mulher, ela tem uma capacidade maligna, que é muito superior à malignidade do homem. Entendam, percebam. Ele começa expondo uma base para a liderança do homem na casa. Isso é bíblico ou não? Isso. Mas aonde a Bíblia diz que a malignidade da mulher é maior do que a do homem? E acredite, quem mais concordou foram as mulheres. Ele coloca o peso da culpa da introdução do pecado nos ombros da mulher e minimiza a responsabilidade do homem. Eu aí entrei no site, né, na página dele, e disse: vem cá, como é esse negócio? Expõe a sua base bíblica para isso aqui. Ah, você é de esquerda? Eu disse: como assim eu sou de esquerda? Porque eu não concordo com você, eu sou de esquerda? Eu votei no mesmo candidato que você. E aí eu expus, né, os textos bíblicos. Eu disse: olha, o pecado, muito embora a mulher tenha comido da árvore, o pecado só foi introduzido no mundo quando o homem comeu. Em momento algum, a Bíblia atribui a responsabilidade do pecado à mulher. E entramos nessa discussão aí, mas só que ele não me apresentou as bases. Entendeu? Quer dizer, atribuindo à mulher uma capacidade de maligna maior do que a do homem. A Bíblia diz que a carne, ela se tornou o quê? Excessivamente má. E quando a Bíblia diz a carne, ele está falando da natureza humana. Seja homem, seja mulher. Veja como é importante transmitir aquilo que Deus ordena, aquilo que está na sua palavra. Nós devemos rejeitar, como diz lá Paulo em Coríntios, tudo aquilo que não é bíblico. Mas o que acontece é que as pessoas não conhecem as Escrituras. Estão confortáveis, acomodadas em ouvir o que alguém tem para falar, que dá trabalho, né? Quem gosta de ler a Bíblia sabe que dá trabalho. Né? E nós estamos vivendo dias onde a cristandade, né, o mundo cristão, cada dia menos conhece a Deus, porque não conhece as Escrituras. E hoje, com a internet, com o YouTube, né, as pessoas, ao invés de sentar e meditar na palavra de Deus, elas ligam lá o YouTube e ouvem todo tipo de coisas. Umas boas, outras nem tanto. E aqui Moisés ele tem o cuidado de dizer que de reunir o povo, de passar o povo em revista para comunicar a eles a vontade. Mas se a gente fizer uma análise, porque eu estou trazendo isso aqui nessa manhã, para que a gente possa olhar a Escritura de uma forma diferente, talvez, do que tenhamos visto ela até aqui. Eu falei no início que Deuteronômio ele não é a repetição da lei. Muito embora ela traga muitas coisas que está lá em Êxodo, em Números, em Levíticos, e traz outras coisas que não estão nesses livros. Né? Nós podemos ver o livro de Deuteronômio como a base teológica de toda a Escritura.
de Gênesis até o último profeta. Deuteronômio traz esse escopo, né, essa base, essa estrutura para todos os livros que estão antes e depois dele. Porque o povo de Deus, o Israel de Deus, recebeu a aliança. Quem lembra aqui? Onde foi? No Monte Sinai, lá em Horebe. E aqui, Moisés ele está falando de uma outra aliança. Existia uma aliança em Horebe, que Deus fez, está lá em Êxodo, e os irmãos sabem de que forma que foi que Deus promulgou a aliança ali. Irmãos, bem se lembrarem, Deus manda reunir o povo, não é isso? Aí o povo de Moisés chega para o povo e diz: olha, Deus vai falar convosco hoje, santificai-vos. Aí o povo, em uníssono na voz, diz: Moisés, fala com o Senhor que tudo quanto ele disser, nós faremos. Os irmãos lembram que foi que Deus falou depois? Deus disse que ia falar com o povo, mandou reunir o povo. Aí o povo presunçosamente diz: Moisés, diga a ele que tudo quanto fizer, ele disser, nós faremos. Alguém lembra que foi que Deus falou depois? Logo em seguida, Deus diz assim: Moisés, diga ao povo que não encoste no monte, senão eu mato. Lembram agora? Quer dizer, fala, Senhor, que eu vou ouvir. Diz, vocês estão achando que vocês são capazes de obedecer, né? Moisés avisa que se passarem desse limite aqui, eu mato. E aí Deus se revela no monte, através de quê? De raio, trovoada, escuridão, e anuncia a aliança, a lei. Anuncia a lei. E nós temos aqui agora uma nova aliança, que é a aliança de Moabe. Vou ler novamente aqui o texto. Isso aqui. Essas palavras que, quando os israelitas estavam do outro lado do Jordão, a leste das terras de Moabe, Moisés começou a explicar o povo esta lei, dizendo, e aí ele diz, né? Assim falou-nos o Senhor Deus, que vocês já estão muito tempo nesse lugar. Ou seja, eles receberam uma revelação no Sinai, em Horebe, e aqui eles recebem também uma outra revelação em Moabe, que ela difere um pouco da aliança que Deus havia feito lá no Sinai. E o que me chama a atenção aqui, meus queridos, é que isso é importante pelo seguinte, porque as pessoas que ouviram a aliança lá em Horebe, lá no Sinai, nenhuma delas estavam aqui. Concordam comigo? Por quê? Porque aquele povo, quando chegou em Cádiz Barneia, que Deus havia dito, olha, vai lá, espia a terra. E eles voltaram com um relatório negativo. Deus disse, olha, essa geração não vai entrar na terra. E aqueles de 20 anos para baixo, né, era que ia herdar a terra. De maneira que aqueles homens que ouviram a aliança do Sinai morreram. E o interessante aqui é que o texto diz que a jornada de Horebe para Cádiz Barneia, que eram os limites do rio Jordão, para passar para Canaã,
que é a Palestina hoje, era de 11 dias. É o que o texto está dizendo aqui. Em 11 dias de marcha pelo caminho de Seir, é possível chegar de Horebe a Cádiz Barneia. 11 dias. Quanto tempo eles levaram? Dá para os irmãos terem a dimensão da coisa. 11 dias, meu irmão. 11 dias. Mas o povo só conquistou a terra, só entrou depois de 40 anos. E o versículo 6 ele diz assim: ó, falou-nos o Senhor em Horebe. Nós já estamos muito tempo. Nós já perdemos muito tempo aqui. Deus está falando aqui a respeito de uma coisa que às vezes acontece conosco também. Por que Israel passou tanto tempo rodeando ali no deserto, dando voltas em círculo ali, e não entrou na terra que o Senhor havia prometido? Porque Israel não desenvolveu de forma eficaz, de forma correta, a verdadeira fé em Deus. Porque eu estou trazendo isso aqui, porque às vezes nós, como cristãos, nós temos uma estrada, né? Temos um tempo de vida cristã, mas nós estacionamos no lugar. Perceba que Deus diz para o povo: olha, chegou a hora de vocês se levantarem, de vocês avançarem, porque vocês já estão muito tempo aqui. Vocês não crescem, vocês não se desenvolvem, vocês não amadurecem. Tem muito tempo na vida cristã, mas são meninos ainda. Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse: olha, eu queria vir até vós e falar de coisas altas, mas eu não posso falar porque vocês são meninos. E tem um texto que diz: olha, que pelo tempo vocês já deveriam ser mestres. E eu não posso vir até vocês com alimento sólido, mas eu tenho que continuar com leite. No livro de Hebreus, Paulo, o escritor de Hebreus, né? É um vício que a gente tem de querer atribuir o livro de Hebreus a Paulo, mas a Bíblia não diz. É porque quando a gente vai para alguns comentários, aí o comentarista cita Hebreus, aí a gente no vício, mas a Bíblia não diz que o livro de Hebreus foi escrito por Paulo, né? Então alguns de nós temos esse vício. Mas o escritor de Hebreus, querendo falar a respeito do sacerdócio de Cristo, da superioridade do sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio de Arão, ele diz: olha, eu queria vos explicar isso em poucas palavras, mas eu não posso. Eu tenho que ser extenso, porque vocês não cresceram. Vocês negligenciaram alguma coisa na vida cristã, alguma etapa que vocês deveriam ser diligentes, vocês negligenciaram. Por isso eu tenho que gastar aqui mais tempo expondo a superioridade de Cristo em relação a Arão, ao sacerdócio de Arão. A superioridade de Cristo em relação a Moisés, aos anjos. Tudo isso Paulo teve que... Paulo, de novo. O escritor de Hebreus teve que trazer de forma minuciosa
Mas no próprio livro de Hebreus ele diz que não era essa a intenção, ele queria ser breve. Né? Ele queria dizer uma palavra e as pessoas entendessem tudo. Por quê? Porque eles permaneceram muito tempo sem fruto. 40 anos. Eu estou caminhando mais ou menos para isso. Quando eu olho para trás, eu penso, meu Deus, onde eu poderia estar se eu fosse menos negligente? Eu não estou falando a nível de conhecimento das Escrituras, mas a nível de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus. Imagina alguém que é casado há 40 anos, né? O nível de conhecimento que ele tem da esposa e a esposa do marido, olhou já sabe, né? E nós, às vezes, com tanto tempo de vida cristã, ainda não conhecemos a vontade de Deus. Ficamos muito tempo, estacionamos no tempo. E chegou a hora de se levantar. Chegou a hora de entrar na atmosfera espiritual que Deus quer que nós entremos. Chega de deserto. Deus se comunicava com o povo através de um agente, fosse um profeta, um sacerdote. No deserto, Deus, sabe como é que Deus se comunicava com o povo? Através de dois sinais: a nuvem de dia e um clarão à noite. Quando a nuvem se mexia, ele seguia. Mas o desejo de Deus sempre foi se comunicar com o homem face a face. É por isso que lá no livro de Hebreus ele diz: olha, no passado eu falei convosco de várias formas, através dos profetas, sacerdotes, sonhos, visões, nuvens, coluna de fogo. Mas nesses últimos dias eu falo através do... Sempre foi vontade de Deus falar através do Filho. Tem um relacionamento pessoal conosco. Mas muitas vezes a nossa negligência, o nosso desinteresse impede que a gente tenha um relacionamento mais íntimo com Deus. Nós precisamos despertar para isso. Quando Deus reúne o povo ali no pé, às margens do Rio Jordão, e comunica essa aliança, não mais de uma forma estrondosa, como ele comunicou no Sinai, mas de uma forma mais solene, mais íntima, mais direcionada ao coração de uma nação que havia fracassado no cumprimento da aliança anterior. Deus agora quer trazer em memória as coisas que ele fez no passado e como ele quer proceder com o povo a partir dali.
Porque eles estavam indo para uma terra onde os costumes dos povos, eles eram antagônicos à personalidade de Deus. Os deuses que eles cultuavam ali, em seus aspectos físicos, metafísicos, culturais, eles eram contrários à vontade de Deus. E Deus ali orienta o povo de forma a que eles sejam diferentes do povo que habitava ali em Canaã. Porque os deuses ali exigiam do povo uma prática. Então Deus introduziu o seu povo ali para que eles se portassem de maneira diferente. Só que essa forma diferente de se portar, Deus deixou prescrito. Se a gente for falar para o capítulo 29, nós vamos ver Deus falando a respeito das bênçãos decorrentes da obediência e das maldições que sobreviriam para Israel por conta da sua desobediência. E Moisés ainda diz no final: o Senhor vai visitar-vos com o cativeiro, porque vocês não vão obedecer. Porque os vossos corações estão inclinados para o mal. Deus avisou, advertiu, como a palavra de Deus diz, olha, enviou os profetas madrugando e chorando e anunciando, mas ainda assim o povo não ouviu. Por quê? Coração. Coração. Jeremias 17 diz que maldito o homem que confia no homem, faz da carne seu braço e aparta o seu coração do Senhor. E aí descreve, né, as calamidades. Ele será como uma árvore no deserto, né, que ela se seca, as folhas caem. Mas o homem que confia no Senhor, põe a sua confiança em Deus, ele será como aquela árvore que está plantada junto ao rio, que não tem medo quando vem o sol. Entende? Quando vem os perigos, quando vem as perseguições. O homem que confia em Deus, se está firmado em Deus, ele não tem medo. E uma coisa que nós precisamos entender como cristãos, como filhos de Deus, nós temos sido ensinados nesses dias a pedir livramento. Né? Livra-nos, Senhor. Mas o próprio Senhor diz, olha, eu estarei com você na angústia. Jesus Cristo disse, olha, no mundo vocês vão ter aflições. É inevitável. Faz parte da existência humana. Aí o crente, ele não quer passar pelas provas, quer que Deus livre. Ah, a gente vai pedir para Deus colocar a gente em tribulação? Não é isso. Estou querendo dizer que nós perdemos o foco. Ao invés de nós termos uma vida alicerçada de forma a confiar em Deus, em ter Deus como suficiente para as nossas vidas, nós temos medo da tribulação. Nós pedimos a Deus livramento, né, para não passar pela tribulação. E o salmista diz, olha, estarei com ele na angústia. É na angústia que Deus se manifesta. Mas ele também diz, livrá-lo-ei, e glorificarei. Mas até lá,
nós temos um espírito que nos capacita a sofrer por amor a Ele. Ou nós não somos capazes, ao ponto de precisarmos rogar a Deus diuturnamente para que nos livre da provação. Quando Jesus ensina aos discípulos aquela oração lá, modelo, diz: não nos induza à tentação, nos livra do mal. É da maldade do mundo. Não é da maldade circunstancial, é da maldade moral. Para que nós não sejamos iguais aos de Canaã, ao desse sistema mundano. Mas para isso nós precisamos estar atentos às palavras de Deus, somente às palavras de Deus. Mas como é que nós temos acesso a isso? Examinando as Escrituras. Voltando ao texto de Deuteronômio, no verso 2, ele diz aqui, ó, em 11 dias, eu já falei um pouco sobre isso, vou apenas ler, em 11 dias de marcha, pelo caminho dos montes de Seir, é possível chegar a Cádiz Barneia, mas Israel só conseguiu cumprir essa jornada depois de 40 anos. Isso revela uma negligência tamanha e que precisava ser despertada na nação judaica, naqueles jovens que estavam ali agora, né? Para que eles não cometessem os erros que os seus antepassados cometeram. Mas parece que entra por aqui e sai por aqui, porque eles continuam sendo infiéis à aliança. Moisés adverte e no final disso nós vamos ver que eles são levados para o cativeiro babilônico porque eles também foram infiéis à aliança que Deus havia feito com eles até ali. O tempo ideal para que a gente se desenvolva como crentes maduros, ele não é um tempo cronológico. Não é um tempo cronológico. Não existe uma quantidade de dias ou de anos que alguém possa dizer assim, não, agora você é maduro. O que determina isso é a disposição do coração. É um coração disposto. É a diligência e a forma com que nós tratamos as coisas espirituais. Tem novo convertido aí que é mais responsável do que crente que tem 20, 30 anos. Por quê? Por causa do coração. Sinceridade, a disposição do coração. O cara que está lá 40 anos, lá 30 anos, já se endureceu tanto, é que tanto faz um dia com Deus, um dia com Bíblia ou sem Bíblia. Mas o novo convertido, ele já decorou alguns salmos em uma semana. Há um tempo atrás, há muito tempo atrás, eu conheci gente que se converteu ao Evangelho e leu a Bíblia em um mês.
Hoje tem crente que fica um mês sem ler a Bíblia. Estou falando algum absurdo? Um mês sem ler a Bíblia. Jesus Cristo disse, olha, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam. Eu não posso conhecer a Deus, não posso conhecer a Cristo sem conhecer a Escritura. E tem gente negando isso. Tem gente desfazendo a Bíblia. Tem gente tornando a Bíblia comum. Tem muitos teólogos aí famosos, né, que um dia foram referência, que estão diminuindo ou anulando a inspiração das Escrituras. Paulo diz, toda Escritura é inspirada por Deus. O livro de Deuteronômio, ele é tão importante que o próprio Jesus, lá em Mateus 3, 4, qual é o livro que Jesus cita na tentação do deserto? Deuteronômio. Deuteronômio, ele traz uma base de ensino, uma base teológica, que ele suporta toda a Bíblia. Ele abrange toda a Escritura. Toda a base do ensino bíblico nós podemos encontrar em Deuteronômio. De maneira que é um dos livros do Antigo Testamento mais citados no Novo Testamento. É o livro de Deuteronômio. Deuteronômio, Isaías, Daniel, Jeremias. Tem citações vastas desses livros. E o próprio Jesus aponta para esses livros. Como é que vem um Zé Ninguém aqui e para dizer que não é inspirado? Né? Quando Jesus Cristo diz examinai as Escrituras, ele está apontando para o Antigo Testamento. Que até então não existia o Novo Testamento. A Bíblia que Jesus lia era o Antigo Testamento, era a Torá, era a lei. Ele diz, olha, examinai. Tem livros do Antigo Testamento que eu já perguntei a algumas pessoas que elas dizem assim, eu não gosto. Quer ver um livro que poucas pessoas leem, acham enfadonho? Qual? Vou fazer uma enquete aqui. Não tenho vergonha de dizer não. Qual é o livro da Bíblia que vocês acham assim, não vou usar um termo assim, mais complicados para ler? É qual? Eu tinha certeza que números iam encabeçar isso daí. Levítico? Tem algum outro livro? Pois bem. Ao meu ver, Levítico é um dos livros mais lindos da Bíblia. Levítico? Levítico é Cristo do início ao fim. Levítico é Cristo do início ao fim. Sacrifícios. Tudo ali aponta para a oferta de manjar. Tudo é Cristo. O holocausto é Cristo. Se a gente estudar o livro de Levítico, nossa, o coração vai derreter. É Cristo. Em toda a sua essência ali. Quando Levítico, eu não lembro se é 21, se é 14, fala da oferta de manjar. Irmão, sabe como é que é feita a oferta de manjar? É uma medida de flor de farinha pura,
misturada com azeite. É oferta de cheiro suave. Sabe o que é isso? Só para os irmãos se interessarem um pouquinho por Levítico. A oferta de flor de farinha misturada com azeite é uma oferta, é um sacrifício que não envolve sangue. Portanto, não é sacrifício por pecado. Ok? É um sacrifício que denota pureza, perfeição. A oferta de flor de farinha untada ao azeite, ela tinha 3 formas de preparo. A farinha pura untada ao azeite. Simboliza o quê? Vamos lá? O azeite? O azeite. Não tenho medo, não. O Espírito Santo. Né? O Espírito Santo. Então, era Jesus, na sua forma humana e pura, perfeita, mas também unido à unção do Espírito. Essa era a farinha untada ao azeite. Só que esse bolo, ele tinha 3 formas de preparo. Já fui para outra, mas vamos lá. Ele tinha 3 formas de preparo. Ele era frito na caçoula, ele era cozido na panela, ele era assado direto no fogo. Sabe do que essa oferta está falando? Das 3 formas de sofrimento de Cristo. O livro de Levítico é lindo. É a perfeição, a flor da farinha perfeita, unida à unção do Espírito. O que é que acontece lá no Jordão? Esse é o meu filho amado em quem eu tenho. E o que é que acontece? O Espírito, a pomba desce sobre ele. Jesus. Repousa sobre ele o Espírito. A flor da farinha untada ao azeite. E agora ele é levado a sofrer. 3 formas de sofrimento. Então, o livro de Levítico, ele está cheio desses simbolismos. Todos, tenho a certeza, apontam para Cristo. A pomba que é oferecida, a oferta pacífica, tanto quanto a rolinha e quanto os animais de maior porte. Sabe o que isso quer dizer? Quem oferece um novilho, ou um cabrito, ou uma ovelha, uma oferta pelo pecado, era uma oferta que as pessoas que tinham maior poder aquisitivo podiam ofertar. Essas pessoas levavam isso para o templo. Mas a expiação não estava restrita às pessoas de posse apenas, que não tinham dinheiro para comprar um cabrito, uma ovelha, um novilho, ofereciam uma rola, uma pomba, de maneira que a expiação estava acessível a todos. Os irmãos estão entendendo? Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa. Até aquela que a gente acha que é cansativa. Sim? Se a gente for estudar o livro de Números, a gente vai ver coisas maravilhosas em Números. Toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é proveitosa. Ela é boa, ela é pura, ela é perfeita, ela dá sabedoria. Toda a Escritura. Não existe nada nela, nada que seja repetitivo ou de menor importância. Toda proveitosa. Boa, perfeita, agradável, santa. Aí o salmista diz, ela permanece para sempre no céu. Mas
A gente é tão tosco que a gente não consegue ver. O livro de Romanos diz que o homem, ele caiu na sua moralidade, na sua compreensão, na sua disposição, na sua vontade. Já diz o quê? Não há um justo, não há um justo. Não há quem busque a Deus. Nós não temos vontade própria para buscar Deus. Não há quem compreenda as coisas de Deus. Por natureza, por natureza, nós somos inimigos de Deus. Isso a Bíblia nos diz. Por isso que a palavra nos diz que, sendo nós ainda inimigos, ele nos resgatou. Apesar disso, ele estendeu a mão para nós, para que através da sua graça, da sua misericórdia, nós pudéssemos ter acesso a essa compreensão de toda a Escritura inspirada por Deus. Aonde a gente não vê muita coisa, muita graça, Deus tem coisa pra gente. Tem um texto no livro de Juízes, não lembro qual capítulo, que é um dos textos mais macabros que se possa encontrar em algum lugar. Está na Bíblia. Sabe a mulher que foi estuprada durante a noite inteira por uma cidade inteira? Sabe onde é que isso está? Na Bíblia. Tanto é juízo que durante a manhã, o marido sai da casa onde ele estava escondido e quando vê a mulher naquele estado ali, bota sobre o cavalo, leva para casa. Quando chega lá, alguém já leu? Quando chega lá, sabe o que é que ele faz? Corta ela em 12 pedaços e distribui as tribos de Israel. Então, ali, esse texto inspirado, esse texto também é inspirado por Deus. Nós precisamos tirar a lição disso. Eu nunca vi ninguém pregar sobre isso. Um dia eu ainda prego. Mas está na Bíblia. Paulo disse que é proveitoso para nos ensinar. Alguma coisa Deus nos ensina a ver. Sabe por quê? Nós temos um Deus que da morte ele tira a vida. Da morte ele tira a vida. Do vale de ossos secos, o que é que ele faz? A gente sabe disso, mas a gente só não crê nisso. Por isso que a gente não experimenta essa graça na sua plenitude. A gente crê, ou a gente sabe, né? A gente sabe disso. Mas no íntimo, talvez a gente seja assim, mas será?
isso aqui é só uma, sei lá, uma ilustração, uma coisa que aconteceu no passado, sem importância. Não. Já diz que todas as coisas estão escritas para o nosso aprendizado. De maneira que a nossa fé, apesar dela ser algo intangível, a certeza daquilo que não vemos, ela não é uma fé que não tem fundamento. Nós cremos porque temos o testemunho da história de pessoas que experimentaram, que viveram essa fé. Muita gente acha que a fé é um pulo no escuro. E não é. A fé é a certeza de que no escuro Deus está. Ele nos guia. Quando Israel estava saiu do Egito e chegou diante do Mar Vermelho para atravessar o Mar Vermelho, o mar não se abriu. O povo não chegou lá e encontrou o mar escancarado, não. De maneira que quando eles chegaram na margem, Moisés clamou a Deus, porque o povo estava murmurando: você nos trouxe aqui para morrer? Que Deus é esse? Deus perguntou: por que vocês clamam a mim? Marche. Mas o mar está fechado. Marche. Não estou mandando. Marche. Essa confiança, essa fé que a gente precisa ter. A gente ora para marchar quando o mar está aberto. Isso não é fé. A gente ora para se ver livre das circunstâncias, de situações difíceis. Mas Daniel, ele foi livre dentro da cova. Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram que ser lançados na fornalha aquecida 7 vezes mais. A gente não quer ser lançado na fornalha. Sabe por quê? A gente não confia no poder de Deus. A gente confia numa provisão anterior, no livramento, né? Anterior, mas a gente não confia no livramento em meio à tribulação. Fácil, muito fácil. Crer em Deus assim. É desse lugar que Deus quer nos tirar. Se vocês já passaram muito tempo ali. Já passaram tempo demais aí. Está na hora de se levantar. Está na hora de crescer. Está na hora de amadurecer. Está na hora dos verdadeiros filhos de Deus se manifestarem. A criação geme, aguardando o quê? A manifestação dos verdadeiros filhos. Porque tem filho que não é verdadeiro. Paulo falando, né, aos seus contemporâneos, conterrâneos, ele disse: olha, tem gente que é de Israel, mas não é israelita. O israelita não é o que é nascido na nação, não é o que é o nascido da carne. O filho de Abraão não é o que é nascido na nação. É o filho da promessa. É o filho da promessa.
Então, o verdadeiro judeu, segundo a visão bíblica, não é o que é nascido em Israel, é o que partilha da mesma fé que Abraão. A mesma coisa é o cristão. Não é o que levanta a mão. Não é o que está todo domingo na igreja. É esse. É o que vive de acordo com a Escritura. É o que sabe atravessar os vales até chegar aos montes. São aqueles que sabem ter abundância, fartura, mas também sabem padecer necessidade. Dá graças a Deus. Porque o que nós temos sido ensinados hoje é que não aceite isso na sua vida. Não aceite. Deus é o Deus do ouro e da prata. É isso? Não aceite. Deus é o Deus do ouro e da prata. Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça. Cobraram o imposto para ele, ele bateu no bolso. Tinha uma dracma. A pesca aí que tem. Eu vi que tem um peixe aí que engoliu uma moeda aí. Pesca aí, sabe? Filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. E a gente reclama de porque condicionaram o nosso coração, o nosso pensamento. Sabe o que é o evangelho de hoje está estimulando em nós? A nossa concupiscência, nosso desejo. O apóstolo Paulo disse, olha, tendo, porém, com que estejamos nós satisfeitos. Aí nós tentar. Sabe por quê? Porque a igreja está pensando muito em esquecemos, a igreja esqueceu que ela é peregrina. A igreja esqueceu que ela é peregrina. Eu vi um youtuber essa semana, essas coisas que estão acontecendo em Israel, não sei se os irmãos viram, não sei se foi graça dele, mas isso reflete a verdade na vida de muita gente. Se é Jesus, será que o Senhor está voltando? Né? Essas coisas acontecendo, meu Deus, logo agora que estava tudo dando certo, eu estava ganhando dinheiro, volta agora não, gente. Deixa eu gozar das riquezas que eu estou acumulando, do patrimônio. Tem crente assim. Não volta não, Jesus. Mas o Espírito e a noiva dizem, sabe? Quem pensa assim, não é noiva, não está desposado para casar. Não volta não. Às vezes nós não dizemos isso com palavras, mas a nossa atitude, o nosso comportamento, a nossa disposição do coração fala a mesma coisa. Vem não, Jesus. Estou bem aqui agora, né? Mas o salmista, ele disse, olha que vale mais um dia na presença dele que mil, onde há riqueza, onde há fartura. Vale mais um dia. Até no pátio. É o que Davi está dizendo lá. Que o povo comum ele não podia entrar no templo.
Ele não podia entrar no tabernáculo. Só entrava no tabernáculo o sacerdote, os levitas e o sumo sacerdote no Santo dos Santos. O povo ficava no pátio, na área externa do templo. Davi disse: olha, Senhor, é melhor ficar nesse lugar, velando ali as portas da casa do Senhor. Que a gente possa se levantar do lugar que nós estamos hoje e dar um passo além do Jordão, para entrarmos e permanecermos no lugar que Deus quer que a gente fique. Né? No lugar que Deus quer que nós fiquemos. Talvez o lugar onde a gente esteja seja um lugar muito cômodo para a nossa carne, para a nossa natureza. A carne gosta de conforto. Né? A carne do homem gosta de conforto. Gosta de sombra e água fresca. A carne não tem disposição para as coisas espirituais, não. E a gente precisa se mover desse lugar. A gente precisa amadurecer, crescer como cristãos. Ouvir tudo quanto o Senhor nos mandar. Se eu falei alguma coisa aqui que não está na Escritura, rejeita. Mas o que a Bíblia diz, que a gente se esforça para cumprir. Sabe por quê? Porque é para o nosso bem. Para finalizar, eu vou ler aqui um Deuteronômio 29, melhor 28. Quando o povo de Israel, ali às margens do Jordão, recebeu essas instruções de Moisés, nós estudamos o livro de Deuteronômio, nós vamos ver que Moisés fez 3 discursos ali à margem do Jordão. E esses discursos, eles foram escritos em pedras. Em pedras. Essa aliança que Deus fez com Moisés aqui, ela foi escrita, foi levantado altares escrevendo aquilo que Deus recomendava para o povo. E no verso 20, no capítulo 28 aqui, onde é descrita as bênçãos e as maldições decorrentes da obediência ou da desobediência, eu queria ler apenas alguns versículos, que diz assim: se fielmente obedecerdes à palavra do Senhor teu Deus, tendo zelo de seguir todos os seus mandamentos que nesse dia te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações da terra. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas as bênçãos. Bendito serás tu na cidade e bendito no campo. Bendito os filhos do seu ventre, como igualmente as colheitas da tua terra, os bezerros, os cordeiros, todos os teus rebanhos. Bendito o teu cesto, tua amassadeira. Bendito serás quando entrares e quando saíres. O verso 15. Contudo, se não obedecerdes a palavra do Senhor teu Deus, não zelando, nem cumprindo por todos os seus decretos e mandamentos, que neste dia te ordeno, então virá todas estas maldades sobre ti e te alcançarão. Maldito serás na cidade, no campo e por aí vai. Ou seja, há algo de antagônico aqui, né, entre a obediência e a desobediência, conforme a tudo o que Deus mandar. Nós sabemos que essas promessas aqui são promessas
muito específicas que dizem respeito ao povo de Israel. Ao povo de Israel. Mas o princípio deve ser observado. A obediência. Deus quer nos levar a uma vida de obediência, para que nós possamos nos mover da posição em que nós estamos hoje. Tá? Eu queria mais uma vez agradecer a Deus essa oportunidade e chamar quem é de aqui para encerrar essa parte. Né? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.